Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da nossa Fraternidade Espírita de Aldeia. E temos como palestrante de hoje a nossa irmã Sueli Keshaus. E com um tema muito interessante, que é doação de órgãos. E ao mesmo tempo polêmico, né, Sueli? Mas, de antemão, vamos iniciar com a nossa prece. E vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer ao Mestre Jesus e aos irmãos espirituais que comandam nossa casa por mais uma oportunidade de estarmos aqui para receber os ensinamentos que serão explanados por nossa irmã Sueli. Ilumina todos aqui presentes, Senhor, e aqueles, por algum motivo, que não puderam estar aqui. Obrigado, Pai. Assim seja, Senhor. Sueli. Oi, dada a partida. Pode iniciar. Então, vamos lá. Eu escolhi, como eu disse para vocês, eu escolhi doação de órgãos, porque é um tema muito polêmico até entre os espíritas, mas Vinícius depois lembrou a minha filha que nós estamos na Semana Santa, e que eu passei tanto tempo em colégio de freira, mas eu esqueço com a maior facilidade esses hábitos do passado. E que seria interessante falar. Eu não gosto de coisas assim estereotipadas, assim não. Eu prefiro, por exemplo, Dia das Mães, eu prefiro falar fora do Dia das Mães. Porque no Dia das Mães existe uma enxurrada de mamãe, de poesia de mamãe, musiquinha de mamãe. No Dia dos Pais, a mesma coisa. Na Semana Santa, a mesma coisa, uma enxurrada de assunto. Então, eu prefiro falar naquele assunto fora do dia. Mas a gente pode muito bem fazer, como eu disse, 2 em 1. Eu vou falar da doação de óculos e vou entrar também pela Páscoa, o que representa para nós, como nós a vivenciamos, não é? Bem, eu tenho muita coisa aqui que eu vou ler algumas coisas, sabe por quê? Porque essa doação de órgãos, ela é como eu disse, polêmica. Eu não ficaria somente no ouvir dizer, penso, não, mas eu tenho que dizer os autores que disseram aquilo, os autores que afirmaram aquilo, porque muito espírita tem falado a mim que nem todo mundo. Um espírita que é oradora, que faz muitas palestras, ele escreve livros, disse que de maneira nenhuma doação cardíaca, de maneira nenhuma doação do coração. Ela achava um padrão, sede do sentimento, quem disse? Mas não é sede do sentimento está na mente, não tem órgãos. Então, eu vejo assim, uma coisa estranha dentro do próprio espiritismo. Então, saí a pesquisar, a ver quem sabe mais do que eu, assim, de jeito que sabe mais do que eu, para poder aprender com eles, e aquilo que eu aprendo com eles, eu passo para vocês. Por que a gente iria... Primeiro, eu quero perguntar, levanta a mão aí, quem é a favor? Doação de órgãos. Espíritas somos, a favor, muito bem, da doação de órgãos, sem medos, porque teve uma ou outra mensagem, um tanto aflitiva, uma ou outra mensagem. É interessante ler, eu tenho aqui uma coisa que eu tenho que ler logo agora, porque senão não vai dar para entender. Hipócrates, pai da medicina, ele disse assim, a energia natural que existe em cada um de nós, a energia natural, é o principal fator de recuperação. No caso de doação de órgãos, não é o órgão que eu vou receber, que vai se recuperar, que vai me recuperar, etc, mas é esse fator que existe em mim. Tudo é uma questão de causa e de efeito.
Por sinal que nós estivemos lendo uns artigos que eles dizem 5 ou 10 anos, não teremos mais doação de órgãos. Não se tirará mais órgão de uma pessoa para colocar em outra. Mas nós teremos órgãos feitos naquela máquina de terceira dimensão, 3D, que em vez de usar plástico, usará células. Já se fala nisso. Não sei, eu acho que 5 anos tão pouco, pelo que a gente está vendo aí no mundo, 5 anos tão pouco, mas seja como for. Vamos ver aqui. Primeiro eu quero essa opinião aqui. Está certo ou está errado? Então nós temos Joana de Ângeles, opinião de Joana de Ângeles. Verdadeira bênção. O transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física na condição de moratória, através da qual o espírito continua sua existência. Afinal, a vida no corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesma. Então, aprovação total, ampla, geral e irrestrita. Essa aprovação. Essa moratória que ela diz é o seguinte, moratória todo mundo sabe. Todo mundo já tirou empréstimo no banco, eu acho. E já sabe que quando chega o tempo de pagar e a gente não tem dinheiro para pagar, a gente vai falar para o gerente, né? E eles nos dão uma moratória. E essa moratória quer dizer um tempo mais dilatado, para que paguemos aquilo que não podemos pagar agora. Então, esse transplante de órgãos me considerar uma moratória na existência terrena, e eu terei um tempinho mais dilatado nessa existência para fazer o que eu não havia feito. Enfim, há uma série de coisas, há uma série de motivos, porque providência divina tem sempre seus motivos. Então, está decidido que o espírita concorda com o transplante de órgãos. Concorda. Daí surgem outras questões, algumas até supersticiosas. Notícias supersticiosas. Mas o coração, um transplante do coração de um homem que foi condenado por crimes praticados. E o transplante desse coração. Como vai ficar aquele que recebeu esse transplante? Surgem coisas que são assim meio esquisitas, meio supersticiosas mesmo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Porque o coração pertencia a uma pessoa delinquente. E eu vou receber o coração daquele delinquente. E serei eu, a minha estrutura espiritual, que dirá como esse coração funcionará. Se eu não tiver merecimento, haverá rejeição. Rejeição é isso, viu? É a lei de Deus atuando. A rejeição é a lei de causa e efeito. Então, quando o órgão é rejeitado, é porque o espírito não tinha merecimentos ou não tinha motivos, viu? Não é seu merecimento, não tinha motivo, não. Estava na hora dele voltar para o plano espiritual, resolver suas pendências lá no plano espiritual. Aí surgem também outras. Eu estive conversando hoje com uma pessoa da família que dizia assim para mim, um suicida. Ele suicidou-se, ele pode ter o órgão dele transplantado, não vai trazer problema, não. Então ele suicidou-se. E o órgão dele vai ser transplantado em outra pessoa. Isso trará algum problema? Nós sabemos que o que acontece nos nossos órgãos é que todos eles têm o seu campo celular próprio. Meu coração tem um campo celular. Meu estômago tem um campo celular que lhe pertence. Meu fígado tem um campo celular... Aqui, aliás, meu fígado tem um campo celular que lhe pertence. E assim por diante.
Então, a pessoa suicidou-se e aquele órgão foi retirado, colocado em outra pessoa. Como dar-se-á? Considerando o agrupamento celular que havia no receptador. E o agrupamento celular que havia no doador. Como dar-se-á tal coisa? Aí são perguntas que a gente nunca teve oportunidade, talvez alguém tenha tido, nunca tive. Se a gente gostaria de ter Divaldo Franco aqui na frente respondendo pergunta, aí eu faria as perguntas, Divaldo responderia, e seria uma beleza. Não temos, Divaldo, não temos. Mas nós temos a argumentação espírita. Quando a criatura desencarna, o órgão físico não tem nada a ver com o órgão que segue com o perispírito. Vocês sabem disso, não é? Vocês sabem que no perispírito está tudo. Está o coração, está o estômago, está o fígado, está tudo. Energeticamente falando, viu? Energeticamente falando. E energeticamente falando também das células. Todos eles têm seu corpo celular. Então, se a criatura desencarnou e levou consigo o seu órgão energético, levou consigo o seu campo celular. Fica o campo celular do receptador, daquele que vai receber o órgão. Esse campo celular pode rejeitar ou não o órgão recebido. Não importa que a pessoa tenha praticado o suicídio, esse é um problema para aquele que praticou o suicídio, não é um problema para aquele que recebeu o órgão. Que quase sempre, vocês sabem que existe uma ética profissional, quase sempre não se fica sabendo de onde veio aquele órgão que a pessoa recebeu. Bem, mas aí a pessoa diz assim, a criatura morre, mas às vezes acontece de nem ter morrido. Eu posso usar esse nome? Não, completamente. Não morreu completamente. Tá? Morreu pela metade, vamos dizer assim. E isso tem uma razão de ser. Também explicado por Joana de Ângeles. Né? A medicina concluiu que a morte real é a que decorre da inutilização do tronco encefálico. Fica entre a medula e o encéfalo, esse tronco encefálico. Precisa haver morte nesse tronco encefálico. Não é somente o coração parar de bater. Não é parar de respirar. Porque geralmente dizemos, morreu, parou de respirar. A vida ainda continua ali. O coração parou de bater e morreu, não. A vida ainda continua ali. É o tronco encefálico, porque mudou, houve uma pequena mudança. Havia morte cerebral, tem que ter morte cerebral, mas se concluiu que não, que se o cérebro receber determinados estímulos elétricos, ele volta a trabalhar. Então, aquele que dizem que houve morte cerebral, que antes diziam assim, morte cerebral, já pode pensar no transplante, porque tem uma questão muito importante com o transplante, é que o órgão não pode esperar. Disse que o órgão tem que estar ainda vivo, palpitante. E muita gente rejeita essa ideia por causa disso. Vai tirar um órgão que ainda está palpitando? Não, mas se já houve morte cerebral, não adianta. Adianta, porque ele diz assim, morte cerebral. Os portadores da morte cerebral, vitalizados através de aparelhos, têm despertado periodicamente, demonstrando que havia irrigação de oxigênio mantenedor dos neurônios, o que lhes permitiu a reconquista da consciência e das funções fisiológicas que aparentemente estavam desorganizadas, não serviam mais. Reorganizam-se mediante estímulos elétricos recebidos pelo cérebro. Então, a morte cerebral
não significa ainda que a pessoa pode ceder órgão para transplante. Mas se esse que eles dizem aqui, o tronco encefálico, toda essa parte aqui, que desce aqui da nuca e vai até aqui a coluna, todo o tronco deve ter morrido, para que então possa ser feito o transplante. Há médicos que se recusam a isso. Eles acham que o coração deve estar palpitante. Matou o indivíduo para poder retirar o coração. Aí eu noto que algumas pessoas, sabe, elas são contra essa coisa de órgãos, porque elas não confiam muito nos médicos, hein? Quem é que vai decretar a morte encefálica? Esse é o problema. Esse é o problema. Sim, mas se o médico que está à espera, vamos dizer, de um coração, vai ganhar X por um coração, vão pagar a ele, ele vai e decreta a minha morte encefálica. Isso pode acontecer? Escrúpulos falta muito aqui no nosso planeta. Então, eles têm medo de ir parar nas mãos de pessoas e profissionais inescrupulosos, que fingem, que assinam lá o documento de que eu tive a morte encefálica, quando eu não tive. Eu tive morte cerebral, mas eu não tive a morte encefálica. Não era a ocasião de extrair o meu órgão, mas ele foi extraído por medo de tal coisa. Muitos então dizem não. Não, eu sou contra essa doação de órgãos por conta desse medo. Outros ainda por uma questão religiosa. Porque eles dizem que quando chegar o Armagedon, todos receberemos o segundo, os que merecerem sopro de vida, e aí eu estou sem coração? Eles pensam assim. Meu coração foi doado, e lá vou eu ressuscitar sem o meu coraçãozinho, sem o meu fígado, sem o meu rim. Muitos pensam dessa forma. Nós não fazemos parte desse pensamento, claro que não. E você vê como tem coisas, né, complicadas. Aí a gente procura estudar para saber o que fazer. Bem, como ele diz que é uma verdadeira bênção, e quem diz isso é Joana de Ângeles, e somos espíritas. E espíritas não descreem do que diz Joana de Ângeles. Espíritas não descreem das informações que nos chegam através da mediunidade iluminada de Divaldo Pereira Franco. Não temos dúvida. Falou, está falado. Para mim, falou, está falado. Escreveu, está escrito. Gosto muito de Joana de Ângeles, de Hamed, e de outros, e de Manuel Filomeno de Miranda, e o que eles dizem para mim está certo. Ali está certo, eu creio naquilo que eles dizem, que eles escrevem. Outros têm dúvidas, porque eles ainda leem e dizem, se não for assim. Mas e se não acontecer dessa... Não, não faz mal não, meu filho, se não for assim, você experimenta. Pronto. Você experimenta para ver o que é que dá. Por quê? Algumas informações foram dadas e fizeram as pessoas ficarem com medo. Primeiro, eu li uma mensagem de um jovem no plano espiritual que desencarnou, se não me engano, por acidente, e perguntou ao Bezerra de Menezes que ele estava conversando com o Bezerra, porque ele sentiu uma dor aqui no peito de vez em quando, dado que aqui ele não tinha tido nada. E lhe disseram, acontece que seus pais permitiram que seu coração fosse doado para outro, que dele precisava. Mas ele não sabia que isso havia acontecido. Ele fez um pequeno tratamento no plano espiritual e isso passou. Quer dizer, isso depende muito daquela criaturinha de quem o órgão foi extraído. Uma outra teria passado por todo o processo sem sentir nada. André Luiz fala
no fenômeno chamado acidose. Ele diz que ocorre no organismo que atua como anestésico natural. Ele chama de acidose. Nesse caso, nós não sentiríamos nada quando o órgão fosse retirado. Uma coisa que eu penso, se eu tiver que sentir um pouco de dor, eu não estou dizendo que sinto não, viu? Pelo Espírito diz que a gente não sente não. Se eu tiver que sentir um pouco de dor, para que o outro viva mais um pouco, não é meritório aceitar isso? Isso não vai contar a meu favor? Por que essa coisa de nunca ter problema, e nunca sentir nada, e nunca isso, nunca aquilo, está sempre numa boa? Por que isso? Em algum momento haveremos de sentir alguma coisa, fazer um pequenino sacrifício. Seria um pequeno sacrifício para que o outro tivesse sua vida física dilatada. Só que, volto a dizer, não é o que acontece, viu? Segundo os espíritos dizem, não há problema. Por quê? Quando começou esse processo de como é que a gente diz? Dos órgãos, Bezerra de Menezes, que é o Allan Kardec brasileiro, instituiu equipes que atuam no mundo inteiro, sob as suas orientações. Estas equipes são especializadas em atender transplantes e transplantados. Uma equipe diretamente dirigida por Bezerra de Menezes, especializada em conduzir esta situação, em cuidar do transplantado e daquele que teve seu órgão cedido. Já vi casos, vocês também devem ter visto, de pessoas que sucumbem num acidente, vamos dizer. Eu costumo dizer acidente, porque às vezes quando é doença, já tem o órgão comprometido, e o órgão comprometido não é transplantado. Aí por isso que eu digo, um acidente. Então a pessoa foi um problema craniano, então os pais fazem a doação de todos os órgãos. Uma só pessoa. Ele cedeu um olho para um, outro olho para outro, ele cedeu o coração, ele cedeu o pulmão, ele cedeu o fígado, a parte do fígado, ele cedeu um rim para um, ele cedeu um rim para o outro. Quantas pessoas beneficiadas por causa da desencarnação de um? Sabe o que vai acontecer? Tudo isso vai contar benefício do desencarnante. Tudo isso. São atenuantes. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não era uma pessoa muito bem comportada, vamos dizer assim. Em compensação, pela sua desencarnação, muitos tiveram prolongamento, tiveram moratória na sua existência física, e os parentes dessas pessoas e as próprias pessoas oram e agradecem, são gratos. Oram e agradecem a quem? Àquele que cedeu esses órgãos. Isso vale para a pessoa que cedeu os órgãos. E o amor cobre a multidão de pecados. É mais ou menos assim. Então, ele tem, naquele momento, essa grande vantagem de ter contribuído. E o fato de ter contribuído para o prolongamento da existência das pessoas lhe trará uma grande vantagem de ordem espiritual. Conta a seu favor. Vamos chamar de bônus hora? Como se ele tivesse bônus hora a seu favor. Causa e efeito. A causa e efeito vai responder pela aceitação ou não do órgão transplantado. Eu posso receber um órgão transplantado, aceitá-lo muito bem, viver muito bem ainda há muito tempo e o órgão funcionar muito bem. Isso já aconteceu. Porque, eu não sei se vocês lembram, no começo dessas atividades, as pessoas viviam um pouco. Os que tinham recebido órgãos transplantados. Viviam alguns meses e morriam. Mas agora a coisa está dilatada.
Tem pessoas vivendo anos. São pessoas que se casam, que têm filhos, são pessoas que praticam esportes com órgãos transplantados. Porque a repetição conduz justamente ao aperfeiçoamento daquela situação. E essa coisa aperfeiçoada fez com que acabasse funcionando assim. Mas, vez que outra, uma rejeição. Essa é a lei de Deus, essa é a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, é a lei que dá equilíbrio ao universo inteiro. Então, pode acontecer, porque às vezes o transplante é até simples e não dá certo. Por uma questão de causa e efeito. Tem efeito obsessor nisso aí? Já tem um efeito obsessor? Eles dizem que sim. Eles dizem que tem. O obsessor pode atuar aí. Aquele que forneceu o órgão, contra a sua vontade, porque não lhe foi perguntado, simplesmente perguntaram a seus parentes, olha, a gente pode tirar o órgão em fulano, tem uma pessoa precisando, os parentes assinaram os papéis, deram ordens, mas esse consentimento não foi dado pela criatura, pelo desencarnante. E esse desencarnante fica revoltado. Revoltado, ele faz tudo para não dar certo. Ele tenta interferir no próprio transplante. Às vezes, essa criatura desencarnada pode ter sido inimigo desse que recebeu o transplante. Então, por efeito da obsessão, o transplante pode falhar completamente. Mas vamos ver outras coisas, porque eu conversando, as pessoas, com uma pessoa, façam uma pergunta, o que é que você gostaria de perguntar sobre isso? Não é? Isso muda a lei de causa e efeito? Se eu tenho um problema, vamos dizer que eu tenho um problema, vamos dizer, renal. Então, a minha ficha kármica trouxe esse problema renal. Eu iria desencarnar com esse problema renal. Surge um transplante no meio de tudo isso. E o transplante dá certo. Prejudicou a minha ficha kármica? Não. Isso naturalmente aconteceu, porque algo na minha atitude mudou o rumo da minha própria encarnação. Nós não mudamos. Você não vê no livro de Kardec, porque ao homem é dado mudar o seu destino todos os dias? Então, pode ser que eu tenha vindo para desencarnar vítima daquele problema, mas que isso não aconteça. Porque o problema todo está na situação de quem recebe o órgão. O problema é muito mais sério, muito mais de quem recebe o órgão do que quem doa aquele órgão. Existem várias maneiras pelas quais a pessoa pode doar o órgão. Primeiro, o indivíduo vem a falecer, geralmente através de um acidente, porque quando os órgãos são comprometidos por doença, já é mais difícil falar de transplante. E seus familiares, simpatizantes da ideia de doação de órgãos, considerando que o parente falecido de nada mais necessita e nada sente, conclusão errada, não é? Mas os parentes do desencarnante não são espíritas. Conclusão é, ele está morto mesmo, não sente mais nada. Então, eles possibilitam essa retirada dos órgãos. Consente na retirada de seus órgãos, beneficiando diversos necessitados. Então, esse é um dos motivos. Qual vai ser a consequência disso aqui? Isso aí a pessoa não sabia, como jovem, não sabia que seus pais tinham autorizado. É por isso que se recomenda, o próprio Espiritismo faz essa recomendação. Se você é a favor do transplante de órgãos, você deve avisar seus familiares. Parece-me
que deixar assinado somente não resulta. Parece que não. Parece que são os familiares que têm que ficar sabendo que você tinha a intenção de oferecer o seu órgão para transplante, porque aí o seu consentimento favorece até o fato, favorece a cirurgia, favorece o transplante. Então, você tomando conhecimento é uma coisa muito interessante e facilita tudo e não há sofrimento. Outro caso, o indivíduo deixa um documento ou relato aos seus pacientes que tem interesse em que, em sobrevindo à sua desencarnação, sejam doados os seus órgãos. Nesse caso, ele age por 2 motivos. Porque há pessoas que dizem para os seus familiares, olha, quando eu morrer, pode doar todos os meus órgãos, porque eu sei que eu não vou mais precisar deles. Bem, não foi por generosidade que ele doou, não. Não foi. Foi por achar que não ia precisar deles. O problema é que pode precisar. Porque quem pensa assim não está preparado. Quem pensa desse jeito? Mesmo assim, vai atuar a favor dele a gratidão dos que receberam os órgãos. Sempre vale a pena fazer o bem, mesmo contra a vontade. Quer dizer, ele fez o bem contra a vontade dele. Ele disse assim, pode dar porque não presta mais para mim. Não há generosidade nisso. Não há caridade nisso. Quando você só dá porque não lhe serve mais. Então, essa pessoa pode ser favorável à doação. Vai parecer um gesto grandioso, todavia não foi. Não foi. Foi somente desinformação do doador, que pensava que com a morte tudo se acaba. Sabemos muito bem que não. No segundo caso, acredita que continuará vivendo. O doador acredita que vai continuar vivendo, porque espírito não morre. E terá um corpo perispiritual, tanto assim, corpo material, colhe-se, não é? O corpo espiritual, segundo as palavras de Paulo de Tarso. Onde se encontram todos os órgãos que existem no corpo físico. Sim, o perispírito vai conter tudinho, tudo. Só que com a sua bagagem celular. Daí as enfermidades congênitas. A chamada enfermidade congênita. Fulano já nasceu com esse problema. Por quê? Porque naquele órgão, o grupo de células havia registrado delinquência de vida anterior. Essas células não vão desaparecer, não, viu? As células que vão desaparecer são as biológicas. Aquelas que ficam no corpo e são sepultadas com ele. As células energéticas não vão desaparecer nunca. E são elas que vão conduzir a memória celular para o novo corpinho em formação. Então, pode acontecer da criança já reencarnar com um problema congênito por conta disso, por causa da memória celular. Já estava impresso em torno daquele órgão, através das células, aquele problema. Problema que pode ser resolvido, ou pode acompanhar a pessoa o resto da sua vida. Vocês sabem de bebês que têm sido operados no interior do útero materno, não é? Quer dizer, a mulher está grávida e a medicina detecta um problema grave no bebê. Isso é congênito. De onde ele trouxe aquele problema grave, se não de encarnação anterior? Então, faz a operação, faz a cirurgia com o bebê no ventre de sua mãe. E a cirurgia dá certo e o bebê nasce sem o problema. Quer dizer, foi-lhe concedido pela lei, viu? Tudo isso é pela lei da compensação. Foi presente que ele ganhou.
Foi a lei da compensação que atuou a favor dele. Por algum motivo, ele teve o merecimento de que o seu problema fosse detectado cedo e fosse resolvido cedo. Então, ele pensa assim, ele tem consciência de que doando órgãos materiais, não vai perder os órgãos energéticos presentes no perispírito, porque o perispírito continuará íntegro. Então, é preciso muita consciência da pessoa que diz, eu estou disposta, não é só por modismo, eu estou disposta a doar meus órgãos. Quando eu desencarnar, pode tirar tudo, porque eu não preciso mesmo disso, porque eu tenho meu corpinho perispiritual, blá, 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 blá. Precisa ter uma consciência mais amadurecida, mais adulta, sobre o fato. Se você concorda com a doação do órgão, faça isso por generosidade. Faça isso generosamente, compassivamente. Não faça por outros motivos, não. Nem por vaidade. De todo mundo saber, fulano doou os órgãos, fulano disse que quando morrer para tirar todos os órgãos dele. Existe isso, até por vaidade. Não faça isso. Você terá uma triste surpresa se agir dessa maneira. Seja essa doação de órgãos plenamente consciente, generosa, com espírito de fraternidade, o desejo de ajudar o outro. E se sobrevir alguma dificuldade ali, que lhe traga qualquer resquício de sofrimento por causa dessa transfusão, os espíritos anularão isso. Os espíritos que fazem parte das equipes de Bezerra de Menezes. Eles anularão. Porque a sua atitude foi tomada conscientemente e generosamente. Não foi para aparecer. Não foi por vaidade. Resumindo, é positivo a doação de órgãos. Resumindo, o Espiritismo concorda com essa doação de órgãos. Vejamos o que temos mais que precise ser dito. Acho que eu já disse aqui acerca de doação de órgãos, o que eu precisava, o essencial. O essencial foi dito. Até no caso de suicídio, no caso de acidentes, como é que funciona as coisas. Essas histórias que contam por aí, que fulano recebeu o coração de um cara que era assassino, isso e aquilo, e aí tornou-se mal, porque o coração dele era o coração de um homem mau. Isso é bobagem, isso não existe. Superstição, historinha de terror, historinha de Zé do Caixão. Não é verdade, isso não existe, não. Eu posso receber um coração de quem quer que seja. Eu imprimo a esse coração recebido a minha característica própria. A minha. Até mudando certas coisas, mudando a carga vibratória daquele órgão. Eu posso mudar a carga vibratória daquele órgão. Eu acho que não resta mais dúvida, não é, sobre isso. A doação de órgão é algo positivo e a gente precisa apenas estar consciente e aceitar essa doação de órgão como algo que se faz pelo outro com desprendimento, né? Sem modismo. Tem uma coisa assinada, quem concorda com a doação de órgão deve assinar, vou assinar também junto com todo mundo. Sem modismo, nada de modismo. Isso é tratado no seio da família. A família, agora, muitas vezes a pessoa diz para a família e a família não consente. Eu sei lá, eu acho que espera que de última hora a pessoa se levante do caixão. Aí tem medo que tire o órgão da pessoa. Eu sei lá, de repente fulano não morreu, está vivo. Morte encefálica é morte definitiva. Não sei se eu posso usar essa palavra, porque ou ela é morte ou não é morte. Mas eles chamam de morte definitiva, é a morte encefálica.
A questão fica mais de você confiar. É a confiança dos profissionais que vão tratar do seu caso. Que vão dizer, a morte encefálica aconteceu. Por isso não faz-se geralmente, como é que se diz? Muitos médicos juntos. Uma junta médica para afirmar a morte encefálica, se ela realmente, de fato, ocorreu. Para que não se sacrifique uma vida sem necessidade. Não é escrúpulo, muitas vezes, a parte das pessoas. E por isso ocorre muita coisa desagradável, mas mesmo que seja, olha, suponho que eu seja dada por morta. Suponha que eu não esteja totalmente morta, porque a morte não aconteceu no tronco encefálico, seja somente uma morte cerebral. Suponha que o médico, sendo chamado para dar o meu diagnóstico, vá diagnosticar morte cerebral, quando não houve. Suponha que, então, o meu órgão seja retirado, e aí causa morte. Antes da morte encefálica, o órgão retirado. Eu terei a recompensa, porque a equipe de Bezerra de Menezes vem ao meu encontro, para que eu nada sofra. Serei vítima, nesse caso. Serei uma vítima. Assim sendo, não é preciso ter medo. Quando você estuda as coisas, por isso Kardec disse, amai-vos e instruí-vos, não é? Quando você estuda, perde medos e ganha em confiança. Confiança em viver. Você sabe que está nas mãos de Deus. Só vai ocorrer o que tiver que ocorrer. E assim mesmo, com a compaixão divina envolvendo o acontecimento. Como não há perguntas, vamos falar sobre a celebração da Páscoa. Era uma coisa muito, muito antiga. Quando os judeus reuniam-se para agradecer, era agradecimento, era ação de graças, para agradecer pela colheita que tinham tido durante o ano, agradecer as crianças que tinham nascido, porque naquele tempo, entre os judeus, uma grande prole, uma casa cheia de menino barulhento, era a bênção de Deus. Então, eles agradeciam pelas crianças que nasceram, agradeciam pelos casamentos havidos entre eles na tribo. Enfim, ação de graças, agradecimento. Para isso, escolhia-se um cordeirinho limpo, perfeito, sem nenhum defeito. Levava-se para fora da congregação. Congregação era um povoado deles, como se fosse a cidade deles. Fora dos muros da congregação. Matava-se o cordeirinho, sangrava-se o cordeirinho. Ele não era morto rapidamente, não, ele era sangrado. E se dizia que com aquele sangue que corria daquele cordeiro, que nesse caso era chamado cordeiro pascal, aquele sangue lavaria os pecados de toda a congregação. Veja que coisa injusta e sei lá, cruel. Por isso Jesus era chamado, e ainda hoje se repete, essa jaculatória. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tenha de piedade de nós. Acho que vocês já ouviram isso por muito tempo. E aí, quando Cristo comparece, em vez de sacrificar um cordeiro, ele próprio, Cristo, é sacrificado. O seu sangue foi o que correu. Por isso, dizem alguns, o Cristo morreu por nós. O Cristo derramou o seu sangue por nós, baseado no tal cordeiro pascal, que era sangrado para limpar a congregação dos seus pecados, para no outro ano começar tudo de novo e sacrificar outro cordeirinho.
para lavar os pecados de toda a congregação. Então, essa ideia vigorava já durante muito tempo, era lei, não era... Era um costume religioso, sacratíssimo. Viu? Era sacratíssimo, além de sagrado, esse costume. A Páscoa já existia, a Semana Santa já existia, então existiam todas estas coisas. Quando Cristo surge em Belém, tudo isso já existia. Então, ele diz, vai chegando a Páscoa, está chegando o tempo de Páscoa, era uma agitação em Jerusalém, que era um caso sério, porque vinha peregrino de todo lugar para Jerusalém, para comemorar a Páscoa na Cidade Santa, em Jerusalém. Então, era gente demais, sabe? Era turistas demais. Só que naquele tempo não era turismo, não, era religiosidade, espírito de religiosidade. O Cristo, então, diz a seus discípulos: tenho tido vontade de comer, de comemorar essa Páscoa convosco. Mas naquele tempo, ele já não sacrificava o cordeiro. Ou seja, alguns remanescentes judeus sacrificavam, e parece que até hoje existe. Eu vi pela televisão, na prática, numa tribo, horrorizante, usando o cordeirinho também. Mas o Cristo, então, pede o quê? O pão e o vinho, para comemorar a Páscoa. A Páscoa era ação de graças, agradecer por tudo que se tinha recebido. Então, ele junta-se diante daquela a famosa última ceia, distribui o pão, dizendo: comei, porque este é o meu corpo. Era o símbolo do cordeirinho, porque o cordeirinho não ia ser devorado. Tomai e comei, porque este é o meu corpo. Depois ele distribui o vinho em pequenos recipientes, dizendo: bebei, tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue que eu vou dar por vós. Querendo fazer uma alusão até à desencarnação dele, o sangue dele seria derramado. Aí, a partir dali, com Jesus Cristo, muda a feição da Páscoa. A Páscoa, então, não era mais como era antes, porque agora era a Páscoa cristã. Não era a Páscoa judaica, era a Páscoa cristã. E esses costumes vêm girando, 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 atravessando o tempo, atravessando os séculos, chega aos nossos dias. E aí entra o peixe. E agora é o peixe, que era o símbolo do cristianismo. Não era o peixe? Eles desenhavam um peixe na areia para o outro ver que ele era cristão, para que os cristãos se denunciassem. Então, eles passam a comer o peixe. Gente, mudou para melhor, não foi? Porque era um cordeirinho. Depois passa para o pão, depois passa para o peixe. Aí o peixe começa a sofisticar-se. Aí tem escabeche, aí tem peixe assado na brasa, aí tem peixe afogado no leite de coco, né? Uma sofisticação incrível, maravilhosa, e saborosa, mas que não pode adotar a feição de uma coisa religiosa. Você não está fazendo aquilo por religiosidade, não. Você precisa saber que aquilo ali é uma tradição. Você come canjica por causa de São João, é? É uma tradição. Então, nós temos essa tradição. Aí vem o bredo, vem todas essas coisas
que eu me recordo que durante muito tempo eu morei no Sul, e quando eu cheguei aqui no Nordeste, eu não sabia o que era bredo, eu não conhecia, não. E quando eu via as pessoas comprando nos carros de mão, eu dizia, eu era ainda garota, né? Eu dizia para minha mãe, mãe, eles estão comendo mato, porque para mim o bredo era mato. Vão preparar, cozinhar mato para comer, mas era o bredo. E a senhora, que era da família também, disse, não, minha filha, eu vou preparar, você vai comer, você vai adorar, você vai gostar. E realmente ela preparou com coco e eu gostei do bredo preparadinho com coco. Mas é uma tradição. O Cristo foi crucificado, praticou-se o grande crime, o sangrento crime da cruz. Mas ele fez isso para nos salvar, foi? Ele foi crucificado para nos salvar. Está invertido aí essa situação. O Cristo veio, ofereceu-se para essa missão, mas sabendo o que o esperava. Sabendo muito bem que poderia terminar os seus dias no cruz. Sabendo muito bem. É por isso que a gente então diz, morreu para nos salvar. Porque se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse ido contra o Sinédrio, se ele não tivesse ensinado doutrina diferente do Sinedrim, então ele não morreria na cruz? Não seria condenado? É por isso que então se diz assim, de uma forma metafórica, morreu para salvar-nos. Ou seja, reencarnou, desempenhou o seu papel e aceitou morreu na cruz. Ele não veio para morrer na cruz, não, porque aí a sua missão seria muito pequena. Vir para morrer na cruz. Os bandidos, os ladrões morriam na cruz também. Ele veio para trazer a sua missão de renovação, de vida. Eu sou o caminho, o caminho da verdadeira vida, e ninguém vai a Pai a não ser por mim. Ele veio para isso. Se o crucificaram foi porque quiseram livrar-se dele e o fizeram pelo assassinato. Tanto é que o julgamento de Jesus foi todo errado. Todo errado. Não obedeceu a lei. A lei não foi obedecida ali quando Jesus foi crucificado. Primeiro, ele foi crucificado, ele foi julgado durante a noite, não podia. Quando o réu é réu de morte, pena capital. Os acusadores pedem pena capital. Qual é a pena capital? Morte. Então esse julgamento tem que ser de dia, para que todos possam assistir. Sabendo disso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus resolveram que fariam isso à noite e não de dia. Fizeram as escondidas. Muita gente não soube. Só ficou sabendo depois que ele foi condenado à morte. Segundo erro, quando o réu recebia pena capital, era condenado à morte, era obrigatório repetir o julgamento. Coisa que também não aconteceu. Teria que ver tudo novamente, para ver se a morte ia ser, pela segunda vez, recomendada ao réu. Era assim, então, se tivesse sido feito como era para ser feito, mas não foi. Foi todo cheio de coisas que existem ainda hoje em dia por aí afora, sabe? Aquelas conciliábulos, aquelas teorias de conspiração, contanto que o Cristo morresse e livrasse aquele povo daquela presença que lhes era altamente incômoda. E por isso Cristo foi crucificado. E aí se realizou o prognóstico de que nós lemos no Antigo Testamento, quando ele próprio diz no Antigo Testamento, através do profeta, e eu, quando for erguido da terra, todos atrairei a mim. Lembra? Está no Antigo Testamento. Ele sabia de que morte ia morrer. Quando eu for erguido da terra,
todos atrairei a mim. Porque muita gente que nunca havia perguntado quem era aquele Jesus, ou sabia sobre aquele Cristo, aquele Nazareno, quem era aquele homem, começaram a prestar atenção naquela criatura. Foram fatos assombrosos. Eu li temas históricos. Elizabeth Taylor Caldwell escreve muito bem na história sobre certas coisas. Foi o único, ali os três foram, você sabe que os três foram crucificados, os 2 ladrões e Jesus. Jesus é o único que não implorava, que não pedia misericórdia, que não chorava, que não gritava. Ora, isso atraiu a atenção até dos soldados, que nunca viram tamanha bravura no homem. Ele tinha certeza. A sua morte parece que atraiu mais do que a sua vida. Hoje em dia, aí nós celebramos a Páscoa, lembramos dessas coisas, lembramos? A gente sai para comprar um ovo de chocolate, a gente sai para comprar um peixe, não pode faltar o peixe de coco, não pode faltar isso, é uma alegria geral, ninguém não se lembra do começo, não se lembra da origem, não se recorda de como tudo começou. Mas nós, espíritas que somos, não podemos nem devemos esquecer. Nós vamos reviver a Páscoa da seguinte maneira: não precisa partir o pão, não precisa separar o vinho. Eu determino um marco a partir. Hoje é sexta-feira, hoje é sábado. Ontem foi sexta-feira da Paixão. Hoje é sábado de Aleluia. Hoje eu renasço. Hoje eu renasço. Todos renascemos hoje. Deixa para trás o passado. Deixa para trás os erros cometidos. Você é livre para fazer isso. Não tem ninguém para impedir você de deixar para trás os erros cometidos até hoje. Você é uma nova pessoa. Uma nova pessoa, revivida pela palavra do cristianismo e agora reafirmado pelo espiritismo. Porque amanhã será a Páscoa, e você será uma outra pessoa, que essa Páscoa simboliza Jesus ressurreto. É quando ele ressurge das cinzas da morte. Nós podemos fazer isso, é uma metáfora, mas eu uso para mim, uso e levo a sério. E se fizermos isso, teremos vivenciado verdadeiramente a nossa Páscoa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Meu relógio está ligeiramente diferente do de vocês. Está faltando 3 minutos. 2 minutos deu aqui. Quantos minutos? 2 minutos. 2 minutinhos só? Então, bem, o que mais vocês querem que eu lhes diga? Que Jesus Cristo precisa ser essa criatura sempre presente. Vocês conseguem, fechando os olhos, fecha os olhos, ver o Cristo, essa visão mental. É preciso, viu? Eu demorei tanto a conseguir fazer isso. Fechar os olhos e pensar no Cristo, conforme ele é descrito. Conforme ele é descrito, com a sua túnica branca, com a barba ligeiramente dividida, como usavam os nazarenos, e depois, então, abrir os olhos e continuar vendo Cristo, com os olhos abertos, porque é uma ideia, é ideação, chama-se ideação. Precisamos praticar ideação. E aí você está até na fila do supermercado, e você, de repente, pensa no Cristo e de olhos abertos, sem precisar fechá-los, você vê. Você vê o Cristo. É preciso aprender a ideação de Jesus. Vocês estão vendo aqui atrás uma foto, então, um desenho ali? Acho que dá para ver, dá? Eu tenho um desenho aqui na parede. Esse desenho, dá para ver, né? Esse foi realizado com a aprovação de Emmanuel. Desenhista saiu desenhando, Emmanuel reprovava, até que finalmente Emmanuel aceitou esse desenho aí. Então, Cristo era mais ou menos assim. Então, nós temos que ter essa ideação na hora de fazer a nossa prece.
na hora de fazer a nossa meditação. Ver Jesus em toda parte. Páscoa boa para vocês. Assim seja. Obrigada, Sueli. Disponha A casa agradece por esse momento maravilhoso da palestra, que foi muito boa para a gente, relacionada também à transfusão, né, dos órgãos. Aí a gente agradece de coração, tá bom? Vamos fazer nossa prece final, que já está em cima da hora. Vamos fechar os olhos, agradecer ao Senhor Jesus, a Deus, nosso Pai, aos irmãos celestes, esse momento maravilhoso que passamos juntos, essa tarde maravilhosa, que Deus permita sempre a todos nós, para que possamos sempre estar presente nesse momento, para estudar o teu ensinamento, o teu amor, a tua paz, a tua luz, Senhor. E isso faz com que fortalecemos a cada dia, para que possamos estar bem próximo de Ti. E isso pedimos para todos aqui presentes, que possamos passar o dia de Páscoa, um dia que possa ser dedicado, não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida, a Ti, Senhor, por tudo que Tu fizeste. Pedimos por todos os profissionais de saúde, aqueles irmãos que encontram doentes nos hospitais, em suas casas, em outros cantos da humanidade. Que Jesus proteja todos e que todos fiquem com Ele. Que assim seja. Obrigada. Todos sejam boa Páscoa para todos.